primeira lição que eu extraio dessa história, ela se encontra no fato de que Jesus precisou passar por Samaria, uma região evitada pelos judeus. Agora, por que é que essa região era evitada pelos judeus? Eu vou te mostrar, vou te explicar o porquê. Os judeus não gostavam de passar, a maioria deles, a grande maioria, evitava passar por Samaria. Vamos lá, você lembra que Deus prometeu uma terra que mana leite e mel para um povo uma vez? Lembra que eles conseguiram entrar nessa terra, e nessa terra eles se dividiram em várias tribos, né? Então existiam várias tribos, 12 tribos de Israel. É como se fosse, eu quero que você imagine um mapa de uma nação. Pode pegar emprestado o mapa do Brasil, só para você imaginar comigo isso aqui. Por conta de desobediências do povo, alguns inimigos começaram a invadir o território de Israel. A invadir. Na verdade, eles já estavam divididos por conta de governança. Quem é que vai governar? Quem é que vai ser rei? Quem é que vai ser isso? Então, o reino de Israel, imagina um mapa do Brasil dividido assim, ó. Tinham muitas tribos acima, que eles chamaram de Reino do Norte, e tinham algumas outras tribos abaixo que chamavam-se Reino do Sul. A Judéia ficava ali para baixo, Jerusalém ficava ali para baixo. E aí, o que aconteceu? Esse Reino do Norte foi sitiado por um império chamado Império Assírio, e eles mataram muitas pessoas de Israel que estavam ali, muitos dos filhos de Deus que estavam ali, outros tantos fugiram, e esses que ficaram, sabe o que aconteceu? Os próprios assírios começaram a se casar com as mulheres de Israel que estavam ali, então começou-se a misturar. E você sabe que lá atrás, por conta de um propósito divino, Deus não quis que o seu povo se misturasse. Que propósito era esse? Olha, vocês vão ser uma nação santa, separada, porque a partir de vocês, o mundo inteiro vai se dobrar diante de Deus. Aí ele não vai ser só o Deus de vocês, vai ser o Deus de todo mundo. Existia um propósito, existia um plano, mas isso entrou na cultura deles de forma tão forte, que eles levaram isso tão a sério, mas tão a sério, que agora essas pessoas que estavam ali no chamado Reino do Norte, que eram misturadas, mas eles um dia foram das tribos de Israel, mas eles já estão tudo misturado, então não serve mais, nós não vamos mais lidar com essas pessoas. Então essa região de Samaria, os samaritanos, eram considerados uma raça misturada. Eles tinham seus próprios costumes, diferentes dos costumes do povo do sul, de Judá. E isso os isolava. Isso fazia com que os judeus não quisessem passar por ali. Porque se passassem por ali, segundo aquela cultura, eles poderiam ser contaminados. Olha só. Eles não compravam nada ali na Síria. Nada dessas pessoas. Nada dos samaritanos, melhor dizendo, Samaria, região de Samaria. Por quê? Porque eles não queriam ser contaminados nem mesmo pela comida deles. Deu para você entender esse contexto aqui? Era por isso que os judeus que precisavam ir para a Galileia não passavam por Samaria, para não serem contaminados. Eram tantas questões que a gente pode entender isso aqui, só que é o seguinte, Samaria representava então um lugar evitado. Samaria pode representar para nós áreas evitadas na nossa própria vida, áreas que você não quer mais tocar nelas, áreas na sua vida que você dobra o tempo para chegar em algum lugar, mas você não passa por essas áreas. Áreas em que pessoas chegam para você e falam, e você fala assim: nem toque nesse assunto, deixa isso para lá, vamos passar de largo por isso aqui, eu não quero tocar nesse assunto. Tem alguém entendendo isso aqui? Samaria representa isso para a gente hoje. Áreas da nossa vida que são evitadas por nós. Só que preste atenção, áreas evitadas significa monotonia na nossa vida.
A gente quer avançar, a gente quer crescer, a gente quer progredir, a gente quer prosseguir. Mas existem progressos na nossa vida que eles só serão alcançados se nós tomarmos a decisão de passarmos pelas nossas Samarias. Cadê você para dar glória a Deus nisso? Cadê você para dizer, eita Deus? Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Então, por trás dos lugares mais evitados por nós, por trás das áreas mais evitadas por nós, estão as respostas que nós tanto estamos buscando, estão as respostas que tanto desejamos para a nossa vida. Por trás das nossas Samarias, ou depois das nossas Samarias, ou no meio das nossas Samarias, estão os milagres pelos quais nós temos mais clamado para viver na nossa vida. Não toca nesse assunto, por favor. Mas hoje Jesus decidiu passar pela sua Samaria. Você leu no texto, era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário, mas os judeus evitavam. Então a necessidade não era uma necessidade da terra, era uma necessidade do céu. Os céus estão declarando, é necessário Jesus entrar na sua Samaria hoje, para mudar a realidade da sua vida. É necessário Jesus passar pela sua Samaria, o lugar evitado por você. Por quê, pastor Leandrinho? Porque Ele quer fazer uma reviravolta na tua vida. Se Ele não passasse por aquela Samaria, a vida daquela mulher seria a mesma. Mas quando Jesus passa pelas nossas Samarias, nós vivemos as maiores reviravoltas na nossa vida. Tem alguém entendendo isso aqui comigo? Então Samaria representava esse ressentimento, essa divisão. Não era somente uma questão de tensão de raça, não era só questão de etnia, mas nós estamos prestes a ver Jesus quebrando também uma barreira religiosa. É por isso que aqui na nossa igreja você nunca vai ver a gente falando sobre religiosidade. A gente fala contra a religiosidade. Religiosidade te afasta ao invés de te aproximar. A religiosidade quer fazer com que você mude primeiro do lado de fora, para depois mudar do lado de dentro. Só que evangelho genuíno não acontece assim na nossa vida. O evangelho genuíno, ele não muda a gente por fora primeiro, para depois mudar por dentro. Não. O evangelho genuíno não deixa uma capa de religiosidade com a pessoa destruída ali dentro. Não, o evangelho genuíno, ele vai lá dentro primeiro e muda a realidade da tua vida. O evangelho genuíno não quer te fazer parecido com crente. Eu estava aqui no evento, falei para vocês, e aí eu fiquei no meio de todo mundo assim, andando, conversando com um monte de gente. Aí de vez em quando alguém me apresentava para alguém. E aí a gente conversando assim, e daqui a pouco a pessoa falava assim, ele que é o pastor aqui da igreja. Aí a pessoa fazia uma cara de espanto assim, você é o pastor daqui disso tudo? Eu falei, eu sou o pastor aqui da igreja. Nossa, nem parece. Eu esperava um senhor de uns 54 anos de idade. Eu falei, pois é, você encontrou um garoto de 28. Aí a gente gasta também, né? Mas é isso, tem gente que só parece crente. Deus não quer que você pareça crente, Deus quer te tornar filho. É diferente. Não é só parecer crente. Tem gente que se veste como crente, fala como crente. Shalom Adonai, Tei Kalai Chová. Franze a testa, né? Põe um óculos na ponta do nariz. Tem gente que tem cheiro de crente, sovaco de crente, mas por dentro está completamente destruído. A religiosidade faz isso com as pessoas. Me mandaram mensagem em tempos atrás, pastor, como que você deixa essa pessoa ser da sua igreja? Eu falei assim, eu deixo ela ser porque eu sou da minha igreja. Se Deus me aceitou na minha igreja, meu lindo, qualquer pessoa que chegar aqui vai ser bem aceita aqui dentro.
Amém, gente? A gente não acredita que você tem que mudar primeiro para depois vir. Não, você vem do jeito que você está. A graça divina ela é maravilhosa por causa disso, porque ela te aceita do jeito que você está, mas ela não te deixa desse jeito, ela te transforma. O evangelho genuíno te abraça dizendo: ei, vinde a mim, como você está, cansado, sobrecarregado, triste, amargurado, abatido, que eu, Jesus diz para você: eu vou aliviar você, eu vou transformar você, eu vou mudar a realidade da sua vida. Esse é o evangelho que eu acredito. Esse é o evangelho que eu acredito. Pastor, mas e pecado? Você aceita então tudo? Não, querido, não é que a gente aceita tudo, a gente aceita todos. E como que você trata isso? Nós tratamos o pecado com rigor, mas o pecador com muito amor. Cadê você para aplaudir por causa disso, querido? Esse é o lugar que eu acredito. Essa é a igreja que eu acredito. Esse é o evangelho que nós acreditamos. É isso que fez Jesus entrar num lugar que era evitado pelos religiosos. Foi isso que fez com que Jesus permanecesse ao lado sozinho de uma mulher que era evitada pelos líderes religiosos. Talvez alguns de nós, se olhássemos Jesus sozinho conversando com alguém, nós já descredibilizaríamos o ministério de Jesus. Por quê, pastor? Porque ele quebra barreiras. Por quê, pastor Leandrinho? Porque ele rompe ele rompe preceitos terrenos para estabelecer o reino dos céus aqui nessa terra. Tem alguém entendendo isso aqui? Amém. Então, a primeira lição que a gente aprende, se a gente deseja viver as reviravoltas na vida, se a gente deseja viver uma reviravolta hoje, é exatamente isso. Você vai precisar passar pelos lugares que você costuma evitar. Eu estou sentindo muito Deus hoje aqui nessa mensagem. Eu estou sentindo Deus falando com tanta gente hoje aqui. Coisas que você deixava para trás, deixava de lado, quartinhos escuros que você nem queria chegar lá. Hoje Deus vai entrar e vai mudar a sua realidade.